Olá! Hoje a gente vai desvendar um daqueles mistérios do mundo financeiro que parece até mágica, sabe? Mas que na verdade é pura estratégia. Como é que uma dívida enorme pode ser quitada por, assim, uma fração do seu valor? A resposta para isso tudo começa com uma pergunta bem específica. Essa é a pergunta central. E não é um número inventado, é uma situação real. Como é que um desconto de 90% se torna possível? E o mais importante, quem é que realmente sai ganhando quando isso acontece? Para entender, a gente precisa seguir o caminho do dinheiro. Bom, tudo começa com uma história bem comum, que podia ser com qualquer um. Vamos imaginar um personagem, o João. O orçamento dele apertou e ele foi lá e pegou um empréstimo pessoal de R$ 2.000 no banco. No começo, tudo certo. O João conseguiu pagar as 10 primeiras parcelas. Mas aí, a vida acontece, a situação complica, ele começa a atrasar os pagamentos. E em questão de meses, aquela dívida de R$ 2.000 vira uma bola de neve gigantesca de R$ 21.700. Juros, multa, encargos, tudo junto. E é nesse ponto que o que parece impossível acontece. Uma empresa de cobrança liga para o João e faz uma proposta que soa inacreditável. Quitar a dívida toda por apenas R$ 2.170, um desconto de 90%. Parece até golpe, né? Mas não é. E é exatamente aqui que o jogo começa a ficar de verdade interessante. Para a gente conseguir entender como essa mágica funciona, a gente precisa virar a mesa e olhar pelo lado do banco. E o que a gente descobre é que, para eles, isso não é bem uma perda. Na verdade, é uma estratégia bem calculada. O primeiro conceito que a gente precisa entender é essa sigla aí, PDD. Pensa nela como se fosse um fundo para emergências que o Banco Central obriga os bancos a manter. Porque, vamos ser sinceros, quando um banco empresta dinheiro, principalmente com juros altos, ele já sabe que uma parte das pessoas não vai conseguir pagar. É do jogo. Então ele já se prepara para isso. Então, o ciclo é esse. O banco empresta, o cliente não paga, o banco aciona aquela provisão que já tinha feito e olha só que importante, ele lança essa dívida como prejuízo. E é aí que está o pulo do gato. Porque ao lançar a dívida do João como prejuízo contábil, o banco consegue pagar menos impostos. Mas a dívida em si não some, não evapora. Ela vira um ativo, uma mercadoria, que é vendida para empresas de cobrança. Essa operação tem nome, cessão de crédito. Basicamente, o banco limpa o balanço dele e passa o direito de cobrar o João para frente. Agora se liga nesse número, porque ele é fascinante. Lembra que o João pagou 10 parcelas de R$ 164? Então, se a gente tirar os juros e olhar só o valor principal que ele de fato ainda devia para o banco, eram só R$ 360. Essa era a perda real do banco no capital que ele emprestou. Só isso. E como se tudo isso já não fosse complexo o suficiente, recentemente entrou em cena uma nova regra, uma mudança regulatória gigante que botou mais uma camada de estratégia nisso tudo, forçando os bancos a agirem ainda mais rápido com dívidas como a do João. A peça central dessa virada é a Resolução 4.966. Simplificando bastante, ela basicamente muda o jeito como os bancos têm que se preparar para calotes. É o Brasil se alinhando com padrões internacionais que surgiram principalmente depois da crise financeira de 2008. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Antes, o banco esperava o problema acontecer para depois agir. Era um modelo reativo, sabe? Ah, o João não pagou, agora vamos provisionar. Agora não. Agora o banco tem que usar modelos estatísticos para prever a chance de um cliente como o João ficar inadimplente lá na frente. E já tem que separar o dinheiro desde o começo. É um modelo proativo. E para fazer essa previsão, a regra nova criou esses 3 estágios de risco. Estágio 1, tudo normal. Estágio 2, acende uma luz amarela. E o estágio 3, bom, aí é o ponto crítico. É quando a dívida já está há mais de 90 dias atrasada. A dívida do João, claro, foi parar rapidinho no estágio 3. E aqui vem o golpe mais duro para os bancos. Quando o empréstimo cai no estágio 3, o banco simplesmente não pode mais registrar os juros que estão correndo como receita no balanço. Ele só pode contar com essa grana quando ela de fato entrar no caixa. Isso mexe diretamente no lucro que o banco mostra para o mercado. E essa mudança não é só teoria, não. Ela teve efeitos bem concretos e muito diferentes nos balanços dos grandes bancos. Tudo dependendo do tipo de risco da carteira de crédito deles. Vamos dar uma olhada em 2 exemplos opostos. Primeiro, o Banco do Brasil. Com muitos empréstimos para setores com inadimplência em alta, como o agronegócio, ele sentiu o impacto. O lucro dele no primeiro semestre de 2025, uma queda de mais de 40% em relação ao ano anterior. Foi um baque.
E o motivo? O próprio banco disse no balanço. Por causa dessa nova regra de não poder reconhecer os juros de ativos problemáticos, ele deixou de registrar, pasmem, R$ 1 bilhão em receitas de crédito. É um impacto gigantesco no resultado. Só que, como eu disse, a nova regra não foi ruim para todo mundo. Para bancos com um modelo de negócio mais conservador, de baixo risco, a história foi completamente diferente. Dá uma olhada no caso do Paraná Banco. O relatório deles faz questão de destacar: a carteira de crédito é toda garantida por empréstimo consignado e FGTS, ou seja, o risco de alguém não pagar é baixíssimo. Isso se reflete na taxa de inadimplência deles, que era de apenas 1,3%, uma das menores do mercado. Na prática, isso quer dizer que quase nenhum dos empréstimos deles chega naquele problemático estágio 3. E qual foi o resultado? Bom, enquanto um banco grande viu o lucro cair, o lucro líquido do Paraná Banco disparou. Um aumento de quase 190% no mesmo período. A nova regra, na verdade, acabou beneficiando o modelo de negócio mais seguro deles. Certo. Agora que a gente já entendeu como o banco joga e quais são as novas regras do tabuleiro, vamos voltar para a história do João e finalmente olhar o placar final. Afinal de contas, quem realmente saiu ganhando nessa história toda? E esse placar aqui resume tudo de forma brilhante. O João, no final, pagou R$ 3.810 por um empréstimo de R$ 2.000. O banco original, entre as parcelas que recebeu e a venda da dívida por R$ 400, ele praticamente não perdeu nada e ainda teve o benefício fiscal. Mas a maior vencedora de todas foi a agência de cobrança. Pensa bem, ela comprou a dívida por R$ 400 e recebeu do João 2.170, um lucro de 442%. É absurdo! E é isso que nos leva à reflexão final. Se um desconto que parece um presente de 90% ainda consegue gerar um lucro de mais de 400% para alguém, o que isso realmente nos diz sobre o verdadeiro valor de uma dívida? Pois é, não é mágica, é um negócio. E um negócio que mostra que o valor do dinheiro é muito mais flexível do que a gente imagina. Tudo depende de quem conhece as regras do jogo.